Olá pessoal, então dando continuidade à unidade de fundição, hoje a gente vai ver os processos, os diversos processos que a gente pode executar então na fundição. Então a gente tem ali um pequeno diagrama, né, onde a gente vê que a gente pode fazer um processo de fundição por areia verde ou areia convencional, que a gente chama. Pode ser um processo de fundição por gravidade, em casca ou também conhecido como shell molding. Pode ser o processo de fundição sob pressão, por cera perdida, por centrifugação, ou então, como esses também a gente pode chamar eles de processos de lingotamento convencional. Como a gente viu lá na siderurgia, né, que o processo de lingotamento convencional, basicamente era você ter o metal líquido, adicionar em um molde, esperar solidificar e depois desmoldar. Então esses processos de fundição podem ser associados também ao lingotamento convencional. O mais conhecido dos processos de fundição é o processo de fundição em areia convencional. Então, acredito que a maioria de vocês pode inclusive já conhecer esse processo. Ele é um processo bem simples, eu acho que eu comentei um pouco sobre ele na aula passada. A gente tem que ter primeiramente um modelo, né, que eu falei que poderia ser feito em madeira, em isopor ou em metal. Normalmente são utilizados modelos de madeira. Uma caixa também de madeira, para a gente acomodar esse modelo aí e a areia, né? Então ali, como está na imagem, a gente vai ter a nossa caixinha, o nosso modelo lá de madeira e vamos completar então essa parte da caixa com areia, né? Aí eu comentei também sobre as areias de faceamento, areias de enchimento. Então a gente vai preencher essa caixa com areia. Vamos, depois de preencher, depois de fazer a compactação dessa areia, nós vamos virar essa caixa. Aí o modelo vai ficar ali para cima, né? Aí se esse modelo for bipartido, ele tiver uma segunda parte, a gente coloca essa segunda parte aqui. E coloca outra caixa em cima, onde a gente vai fazer a compactação da areia para a parte de cima do modelo também, né? Ou então, se não tiver uma outra parte, a gente for projetar um massalote para esse processo, a gente coloca ali o modelo do massalote. Faz a compactação da areia, lembrando sempre que a gente tem que deixar um canal para descida do metal líquido. Desse canal a gente vai fazer um outro canal aqui para alimentar a região onde está o nosso modelo. E de preferência também um canal para a saída dos gases, que nesse caso aqui, como tem um massalote, não é necessário, né? Mas caso não for projetado com massalote, a gente bota um canalzinho aqui para a saída de gases. Então, depois de ter feito esse processo de compactação, a gente pega, retira essas caixas, vai retirar ali os modelos, tanto o modelo da peça quanto o modelo do massalote. E vamos voltar a montar a caixa de novo. Aí onde tinha o espaço dos modelos, vai ficar o espaço vazado, né? E depois a gente vai preencher então com metal líquido, né? E aqui está do lado o exemplo, já com os canais formados. E as imagens aqui de dois operários ali alimentando esses canais, vem com um cadinho com metal líquido e vão alimentando esses canais em série aqui. Então, alguns detalhes do processo. Os moldes, como eu falei, eles têm que, como eles são refratários, eles têm que ter uma boa resistência, uma boa refratariedade, né? Mínima geração de gases, porque esses gases vão acabar gerando inúmeros defeitos superficiais nas nossas peças. Ele tem que ter uma boa permeabilidade para deixar esses vapores e gases passarem pela areia. Deve ter também uma boa estabilidade dimensional. Esses moldes eles não
É preferível que eles tenham essa boa estabilidade dimensional para evitar que o molde acabe contraindo ou expandindo e a gente saia muito das especificações que a peça deve ter, né? Para evitar processos de retrabalho, processo de usinagem, por exemplo. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, primeiro, a composição química da nossa areia, em função da dilatação térmica da areia, a reatividade dessa areia com metal fundido e a refratariedade do molde. Então tem que ser uma areia que não tenha grandes dilatações, que ela não reaja com o metal fundido, que está entrando em contato com ela, e também que ela mantenha o seu aspecto de refratariedade. Outro cuidado muito interessante que a gente tem que ter é a respeito da granulometria dessa areia. Ela tem que ter uma granulometria que permita, então, que esses vapores, esses gases, eles passem através da areia. E também essa granulometria não pode ser tão exagerada a ponto que permita a penetração do metal líquido. Então ela tem que ser fina, mas não muito fina, de modo que tranque a passagem dos gases, mas também o contrário não pode. Ela não pode ser uma areia tão grosseira, porque daí então ela permitiria a passagem do metal líquido. Então, ali é uma observação, considerando que a distribuição dos grãos da areia seja relativamente estreita, quanto maior for o diâmetro, mais permeável será essa areia. Foi o que eu acabei de comentar. Então, a gente tem que ter ali um certo cuidado para dosar o tamanho dos grãos dessa areia. Então existe um compromisso entre esses dois aspectos. A gente não pode melhorar tanto um a fim que o outro acabe sendo perdido. Então a gente faz esse balanço. Por quê? Se a gente for fazer um processo de fundição ali com ligas de alumínio ou magnésio, essas ligas são extremamente fluidas. Então a nossa areia ela não pode ter um diâmetro de grão muito grande, senão acaba que a liga, ao entrar em contato com a areia, ela está líquida, é muito fluida, vai acabar correndo ao redor dos grãos da areia. A gente vai ter uma série de defeitos, vai acabar perdendo material. Já as ligas ferrosas, elas não são tão fluidas e tendem a formar muitos gases. Aí já é o contrário, a gente quer ter uma areia com um diâmetro um pouco maior, a fim que tenha espaço para que esses gases aí eles acabem entrando nos espaços entre um grão e outro e acabe esse gás permeando a areia e saindo do processo. Então, alguns aspectos. Ele é um processo que também é conhecido como areia verde. Então, ele é bastante empregado porque é o processo mais simples de fundição. Ele é versátil, é barato. A areia que a gente utiliza nesse processo, a gente pode reutilizar ela inúmeras vezes. Então é uma areia que ela é reciclável. A moldagem ela pode ser feita de forma manual ou mecanizada. Comumente a gente vê aí esses processos sendo feitos até em fundo de quintal, devido à tamanha facilidade. Vai ali o operador, a pessoa que quer fazer o processo de fundição, faz o seu modelo, faz a sua caixinha, coloca areia, com a própria mão ela vai compactando essa areia. Então ele é muito simples. Uh, Problemas. A resistência final não é muito elevada, porque ele é um molde não rígido, né? E então a gente vai ver mais adiante como é feito, mas a gente acaba umedecendo essa areia para ela ter uma certa rigidez. Só que chega um ponto, um determinado peso dessa areia que ela não consegue resistir. Esse molde pode acabar quebrando. Então esse é um dos inconvenientes. O molde é um molde não rígido e ele pode acabar, dependendo da pressão no metal, ele pode acabar cedendo também. Então, na prática, o que isso significa? Que a gente vai trabalhar com maior sobremetal para o acabamento, porque nessas regiões onde pode acabar cedendo a areia, a gente acaba com aquela região tendo muitos defeitos, né? Então a gente acaba projetando, pensando nas peças que elas tenham um sobremetal para depois a gente dar um acabamento legal e ter essa peça então
livre de defeitos. Também a gente acaba jogando esse some metal para garantir as dimensões previstas no projeto. E nos maçalotes também, utiliza maçalotes de maior diâmetro para evitar os rechupes. A gente pode utilizar também os silicatos, né, que são formas de areia também, mais dióxido de carbono. Eles são muito utilizados ali para a produção dos machos, ou então até mesmo nos moldes, que vão conter então uma areia de silicato de sódio como aglomerante. E em seguida vai ser submetido então ao processo de gasagem com dióxido de carbono. Então, em que situação a gente vai utilizar esse silicato de sódio junto com a areia e dióxido de carbono? Quando a gente tiver que ter uma resistência mecânica maior dessa areia. Então, a resistência final dessa areia vai depender do módulo do silicato, ou seja, a relação entre o silício e o sódio, do tempo de gasagem e do tempo de estocagem, sendo que para melhorar essa colapsibilidade são adicionados aditivos orgânicos. Os mais comuns ali vão ser a serragem, se não me engano é só a serragem. Então esses aditivos são utilizados ali para melhorar essa colapsibilidade da areia. Outra forma de se utilizar areia é na mistura de areia-resina. Aí já são os processos um pouco mais elaborados, diferente do que eu falei, daquele pessoal que utiliza lá no fundo do quintal, esse já é um processo mais industrial. Então esse grupo de processos vai englobar então a utilização de resinas como aglomerante. Essas resinas normalmente elas são curadas a frio, em processos que a gente chama de cura frio ou do inglês cold box, ou caixa fria, que também é conhecido, né? O tempo de cura e a resistência final vai depender da quantidade de resina adicionada, normalmente de 1 a 2% da massa da mistura, e do tipo de catalisador, que normalmente a gente adiciona então entre 20 e 40% de catalisador em peso para cada grama de resina. O catalisador mais comum nesse processo são as aminas, que vão ser pulverizadas então junto com um gás de arraste que vai polimerizar a resina. Então esses processos aí, eles dispensam as etapas de estufagem e longos tempos de secagem, que eram comuns então nos processos mais antigos, como a própria areia seca, areia cimento, entre outros. Então, em areias onde a gente quer uma resistência mecânica ainda maior, a gente acaba utilizando esse processo de areia-resina. As vantagens desse processo é que o tempo de cura é um tempo de cura mais rápido, né? E evita então esse outro processo de estufagem que a gente acaba utilizando quando a gente tem areia seca ou a mistura de areia e cimento. Pessoal, além do vídeo da aula, eu vou colocar para vocês alguns vídeos de apoio onde mostram cada um desses processos. Então vocês assistam a aula e depois os vídeos dos processos, ou então a cada troca de processo vocês parem e vão lá assistir o vídeo referente àquele processo para vocês terem até um entendimento um pouco melhor vendo como é que é feito. Então, outro processo bastante comum é o processo de shell molding. Então, os processos de areia, eles acabam, em função das características da areia e tudo mais, eles acabam gerando uma certa quantidade de defeitos. Ele é um processo que não tem uma qualidade superficial tão boa em função da passagem de gases, do contato dessa areia com metal líquido. Ele acaba ficando com uma superfície um pouco mais rugosa. Às vezes até pode ter a presença de poros nessa superfície. A questão dimensional também é em função da dilatação da areia, é outro problema bem grande. Então a gente, como eu falei, tem que pensar, tem que projetar um sobremetal nesse processo. Então, em função de melhorias na qualidade dessas peças fundidas, esses processos eles acabaram evoluindo, né?
Então, um dos processos que veio dessa evolução aí é o processo de shell molding. Então, em função de requisitos crescentes de qualidade, então cada vez mais se precisa de peças com maior qualidade, foi-se utilizado, se expandiu esse processo. Então, um exemplo aí, a gente vai citar ali a produção de ferros fundidos nodulares, em substituição às peças de aço fundido ou forjado, que vai ter um custo menor. Também muitas peças que eram produzidas ali em areia verde, a gente vai acabar produzindo elas por esse processo de shell mold, a fim de melhorar então a qualidade superficial. Então a forma mais simples ali, vamos acompanhar junto com as figuras, é a fabricação de partes do molde com o auxílio de um recipiente basculante e sob a ação da gravidade. Então a gente vai ter, nesse caso, uma placa modelo que vai ser aquecida. Normalmente essa placa modelo é feita em metal. Então essa placa, aqui na figura, ela vai ser aquecida, aquela plaquinha ali. E é posicionada então sobre o reservatório. A gente vai ter um reservatório de areia nessa parte aqui. Então, uma vez que ela é posicionada aqui na B sobre esse reservatório, a gente parte para uma etapa de basculamento. Vai pegar todo esse conjunto e vai acabar basculando ele, vai acabar ali virando. E parte dessa casca formada aqui, ela vai ficar então sobre o nosso modelo. Depois a gente acaba retirando essa casca, retira o modelo, vai ficar só ali a casca que formou e a gente vai acabar vazando o metal então nessa casca. Então a espessura dessa casca, que é uma coisa muito importante, ela vai depender do tempo de contato e da temperatura da placa. Se a gente a gente quiser espessuras maiores, a gente vai deixar com maior tempo de contato ou vai aumentar a temperatura dessa placa. Então, uma vez que a placa é formada, a gente continua ali aquecendo essa casca até completar o tempo total de cura. Depois faz a ejeção da mesma. Então, algumas vantagens e desvantagens desse processo. Muito importante, a areia que é utilizada nesse processo shell molding é uma areia com adição de resinas, né? Então, por isso que tem que se dar um tempo para essa resina, ao contrário da resina frio, essa é uma resina curada a quente. Então, a gente tem que ter um tempo suficiente para a resina curar. Então, vantagens do processo de shell molding. Ele tem uma ótima precisão, então a gente consegue trabalhar com tolerâncias dimensionais que são mais estreitas, rapidez na fabricação sem necessidade de uma mão de obra especializada. A gente só precisa, isso sim, de um ferramental um pouco melhor, né? Mas a mão de obra não precisa ser especializada. Moldagens leves e de fácil transporte. Então a gente só tem que transportar ali aquela casca, né? Ela é bastante leve. A gente pode produzir peças detalhadas ou peças complexas. Temos a redução do volume também de areias de moldagem utilizada. A gente utiliza uma quantidade de areia muito menor do que lá o processo de areia verde. Exige também um espaço menor para a fabricação de moldes e armazenamento. É um processo mais econômico que os processos de areia verde. Isso pensando na produção de peças complexas, porque ele reduz a quantidade de custos com acabamento e garante uma melhor homogeneização da qualidade das peças vazadas. A limpeza dessas peças é uma limpeza mais simples e ele produz também um melhor acabamento superficial das peças. As limitações e as desvantagens desse processo. Uma questão muito importante é o peso dessas peças a serem fundidas, né? Porque como forma uma certa casca cerâmica ali, essa casca, embora ela tenha uma resistência melhor do que a areia verde, ela não tem uma resistência ótima, otimizada assim para suportar peças maiores que 15 quilos. Temos custos elevados dos modelos, que apesar de eles terem uma durabilidade maior,
como eles são em metal, né, esbarra naquele problema que a gente comentou no vídeo da aula passada. A gente tem que projetar eles muito bem e evitar de ter erros de projeto que vão ocasionar retrabalhos ou então a produção de novos modelos. Como eles são feitos em metal, são usinados, ah, a produção desses modelos vai elevar o custo do processo shell molding. Então tem um custo mais elevado que o processo de areia verde também em função da adição dessas resinas, né? E outro problema que a gente não tinha lá no areia verde, nesse caso aqui, a areia ela não é reciclável. Uma vez que foi feita a cura desse molde, no final a gente acaba quebrando ele e não é reutilizado esse molde, essa areia. Então algumas particularidades da areia. Então a areia de moldagem ela é um sistema bem heterogêneo. Ela vai possuir ali um elemento granular que é refratário, normalmente são as areias silicosas, um ou mais aglomerantes e um plastificante que normalmente a gente utiliza a água. Essa água também ela pode ser substituída se o nosso aglomerante utilizado for um aglomerante líquido. Ela deve ter então uma elevada refratariedade, a gente já comentou isso, deve ter uma boa resistência mecânica, deve ter uma permeabilidade adequada, como a gente viu lá, as fundições em alumínio têm particularidades diferentes em relação a essa permeabilidade do que as fundições que usam o ferro. E deve ter também uma boa plasticidade, que vai ser a moldabilidade dessa areia. Já a areia que a gente vai utilizar para a fabricação dos machos, além desses requisitos, ela deve ter também uma boa colapsibilidade, que uma vez que a gente executou o molde, fez o processo de fundição, derramou o metal líquido, aquele macho que tá lá no meio, né? A gente acaba quebrando ele para ele deixar aquele furo, aquele vazio. Então essa areia tem que ser fácil de quebrar, tem que ser fácil de ser removida. Então essa colapsibilidade ela vai ser definida então como uma perda de resistência da areia após o início da solidificação da peça. Classificação das areias. Então a gente pode classificar elas quanto à sua origem. As areias elas podem ser naturais, semissintética ou então sintéticas. Então ali como a gente falou, apesar dessa areia estar pronta, a areia natural tem sido pouco utilizada em função das suas baixas propriedades. Ela está ali, está à nossa disposição, né? Porém, algumas propriedades dessa areia não são tão legais. A resistência dela, principalmente a questão da granulometria, o formato dessa areia. Então a gente acaba utilizando alguns aditivos para melhorar essas propriedades da areia. Quanto ao uso, a gente classifica essas areias entre areias novas e areias recicladas. A fundição com areia verde, ela trabalha basicamente com areia usada e 10% de areia nova. Então, a cada ciclo, a gente vai lá e coloca 10% de areia nova para tentar recompor um pouco que às vezes a gente acaba perdendo um pouco dessa areia durante o processo de reciclagem. Então, uma vez que a gente desmonta a caixa, o processo de fundição foi feito, a gente desmonta essa caixa, tem regiões da areia que acabam queimando, uh, tem regiões da areia que, em função do aglomerante, elas formam, né, algumas pequenas bolotas e a gente acaba, durante a reciclagem, dependendo da dificuldade de desmanchar elas, a gente coloca elas de lado, acaba retirando do processo. Então, normalmente, a cada ciclo, a gente vai lá e adiciona 10% de areia nova para justamente recompor o que foi perdido nesse processo de reciclagem. Então, nessa areia reciclada vão ser adicionadas também pequenas quantidades de aglomerante e de água. Classificação quanto ao emprego das areias. Ela pode ser empregada como areia de moldagem, seja ela na forma de faceamento ou de enchimento, e nas areias de machos. Quanto ao estado da umidade, se essa areia for úmida, a gente vai estar trabalhando com o processo de areia verde,
ou se ela for seca, ela vai ser uma areia estufada então. Componentes da nossa areia. Então, a gente tem o componente de que é a areia base, é a areia propriamente dita, né? É uma areia refratária, normalmente feita com óxido de silício. Se for originária então de praia, ela deve ser lavada para a gente tirar a quantidade de sais minerais que podem acabar reagindo depois com o metal líquido, né? Isso não é legal. Então, se a gente for pegar areia de praia, tem que lavar essa areia. A granulometria dessa areia de base ela afeta então a permeabilidade da areia e também a penetração metálica. E aquilo que eu comentei, se quanto maior então for o diâmetro, maior será a permeabilidade dessa areia. Isso a gente tem que ter cuidado então, em função do tipo de metal que a gente está utilizando. E também, isso, quanto maior o diâmetro, melhor o escoamento de gases, porém vai facilitar a penetração metálica, o que vai implicar então num acabamento muito ruim, um acabamento pobre das nossas peças. Outros componentes então nas areias a gente vai ter os aglomerantes, vão ser os materiais que envolvem os grãos da areia, vão ligar os grãos entre si e vão conferir então após a compactação, então vão conferir a resistência mecânica dessa areia, seja por compactação, seja por secagem ou reação química. Os aglomerantes a gente tem três tipos, né? Temos os aglomerantes inorgânicos, os aglomerantes orgânicos e os aglomerantes sintéticos. Dos inorgânicos, então a resistência ela é atingida através do processo de compactação, sendo que essas substâncias elas vão tender a sinterizar quando em contato com o metal fundido, o que vai dificultar a desmoldagem. Então é aquilo que eu comentei, esses aglomerantes inorgânicos, eles adquirem a sua resistência quando a gente vai socando aquela areia, vai compactando ela. Porém, quando esses aglomerantes eles entram em contato com metal líquido, eles muitas vezes eles acabam sinterizando e vai formar umas certas bolotas, as pequenas pelotas nessa areia, o que vai dificultar também a desmoldagem. Uh, Dentre esses aglomerantes inorgânicos a gente tem a argila, a bentonita, que é um tipo de argila que tem um poder aglomerante maior, e temos também o cimento. Os aglomerantes orgânicos. Então a resistência dos aglomerantes orgânicos ela vai se dar através de uma leve etapa de socagem, de compactação ali, seguida de uma etapa de secagem do molde ou do macho. Então a gente vai adicionar esses aglomerantes, vai executar esse processo de compactação e vai levar essa caixa então para uma estufa, onde aí então ela vai ter a sua resistência final. Como vantagem adicional, a gente também tem uma boa colapsibilidade, então ela tem uma resistência final melhor que os aglomerantes inorgânicos e também tem uma melhor colapsibilidade. Então, alguns exemplos de aglomerantes orgânicos. A gente pode adicionar alguns tipos de açúcares, melaço de cana, amido de milho, alguns óleos, entre outros. Já os aglomerantes sintéticos, então eles têm duas classes de resinas. São as resinas termoendurecíveis, como o nome diz, vão endurecer com a aplicação de temperatura, com a aplicação de calor. E as resinas autoendurecíveis, que vão ser aquelas resinas que a gente comentou que eram as de curar frio. Essa utilização ela está crescendo dia após dia, essa utilização de resinas, muito em função da excelente resistência mecânica, aliado à boa colapsibilidade e a capacidade de a gente trabalhar com seções mais finas, compensando o elevado custo desses aglomerantes. Então, pensando no ponto de vista de reciclagem, não é tão interessante, né? Porque a gente está trabalhando ali com polímero e no final essa areia ela vai ter que ser descartada, ela não pode ser reutilizada. Mas também, em contrapartida, a gente utiliza uma menor quantidade de areia. Então, na hora de executar o processo, a gente tem que balancear muito bem esses dois fatores e ver o que é
mais vantajoso. Areias não silicosas. Então, quando a gente opta por uma utilização de uma areia base não silicosa, é em função de algumas vantagens e desvantagens. Então, a opção por areias de base não silicosa vai partir da constatação de que a areia silicosa apresenta essas desvantagens. Uma delas a gente já falou, que é a elevada expansão volumétrica, então vai dilatar muito essa areia. E outra que a areia silicosa ela tem uma reatividade muito alta dependendo do metal fundido. Então, dentre as areias não silicosas, a gente pode citar a zirconita, que é uma areia aí ideal em termos de propriedades, porém ela tem um custo muito elevado. Temos também a cromita, que ela apresenta uma maior capacidade de extrair calor do que a areia comum. Como aditivos, então, que a gente pode estar adicionando nessas areias, os aditivos eles são substâncias que a gente adiciona ali durante para a areia de moldagem, com teores ali inferiores a 1%. E esses aditivos eles acabam então modificando as propriedades da areia e minimizando então alguns tipos de defeitos. Beleza, reciclagem e recuperação das areias de moldagem. Então, no processo de areia verde, a gente falou que a gente podia reciclar essa areia, mas como é que é feita essa reciclagem? Então, para essa areia, após o processo de desmoldagem ser novamente utilizada, a gente tem que executar algumas etapas. Então, depois da utilização dela, ela vai se encontrar normalmente quente, com diversos torrões ali, com pelotas de areia, né? E também com algumas partículas metálicas. No processo de desmoldagem lá, normalmente a parte superficial acaba soltando algum tipo de partícula metálica e essas partículas vão para a areia. Então, em fundições que utilizam areia verde, elas devem ter também na sua planta a instalação de uma unidade de reciclagem de areia. Então, uma vez feita a desmoldagem, a gente vai retirar as partículas metálicas dessa areia aí, vai retirar os finos e os torrões da areia e vai corrigir então a quantidade de umidade e de aglomerante dessa areia. Outra coisa importante também, embora possa ser reutilizada, essa areia chega a um determinado momento que o ciclo dela ela esgota, né? Então, durante esse processo de reciclagem, a parte das propriedades da areia elas acabam que vão se perdendo ao longo do tempo. Então, ao longo de diversas reciclagens, essa areia pode apresentar então uma baixa na refratariedade, também na permeabilidade, em função de que a cada processo de reciclagem, a cada ciclo, a granulometria dessa areia ela pode estar também alterando. Também, então, o processo de recuperação de areia também pode ser adotado para areias não recicláveis e vai consistir então na retirada da camada aglomerante que envolve os grãos e aí a gente procede a uma reclassificação da mesma. Após esse processo de recuperação, a gente vai dizer então que essa areia é praticamente nova, sendo que a gente consegue recuperar 50% via processo seco ou 100% via processo úmido mais térmico. Então, uma vez que vai esgotando a refratariedade, as propriedades dessa areia, a gente vai partir então primeiro para um processo de recuperação dessa areia para depois colocar ela novamente no processo. Então, mais um processo aqui, o processo de fundição por cera perdida. Esse é um processo bem legal, ele tem algumas particularidades bem interessantes. Então, é o processo que tem maior aporte tecnológico, competindo também com produtos que são usinados ou conformados a partir de pós. Então, a qualidade que esse processo entrega permite que ele acabe competindo com esses produtos que são usinados ou feitos a partir da metalurgia do pó. Então, só ele tem algumas etapas, ele tem uma complexidade um pouco maior, porque ele é dividido em várias etapas.
Então, primeiro a gente tem uma etapa que é uma etapa de fabricação do modelo em cera. Esse processo utiliza um modelo em cera. Depois, então, a gente tem o revestimento desse modelo. A gente acaba revestindo ele com uma certa areia, uma certa mistura ali. Após esse processo, esse revestimento, a gente tem que fazer uma etapa de estufagem. Então a gente leva esse modelo junto com essa areia aglomerada ali a uma temperatura de 100 a 120 graus de 24 a 48 horas. Executa um processo de calcinação desse modelo. Então a gente vai levar esse modelo a 650 até 1000 graus por mais 12 horas. Nesse tipo de processos, normalmente são produzidas as palhetas de turbina, componentes de algumas armas, próteses, entre outros. Então, o que essas peças têm em comum? Elas têm que ter uma qualidade muito boa. A palheta de uma turbina, de um avião, ela tem que ter uma qualidade excelente. Um componente de uma arma, também, da mesma forma, ele tem que ter um aspecto superficial ótimo, ele tem que ter uma qualidade muito boa. Próteses da mesma forma. Então, normalmente são empregados os aços especiais, ligas de níquel e ligas de titânio na utilização desse processo de cera perdida. Então, o molde é produzido a partir do revestimento do modelo com alguns tipos de lamas cerâmicas de elevada refratariedade. Então, como funciona? Então, primeiro a gente vai injetar cera dentro de uma matriz para a confecção do nosso modelo. A gente vai ter uma matriz metálica e vai colocar cera lá dentro para ter o nosso modelo. Esses modelos, eles vão ser conectados ao que a gente chama de árvore de modelos. Então a gente vai encaixando ali, vai ter um ramo aqui de cera, tudo isso feito em cera, né? E a gente vai encaixando esses pequenos modelinhos ao redor desse galho, ao redor desse ramo. Então sobre esses modelos vai ser depositada uma pasta refratária, que pode ser feita de várias camadas, que vai formar o nosso molde. Quando o molde endurece, então ele é aquecido para que a cera derreta e seja retirada do molde. Então essa camada de cera que a gente tem aqui, depois de adicionado a lama cerâmica e curado essa lama, a gente acaba retirando essa cera dali de dentro e fica somente os vazios, né? Após a retirada da cera, então o metal líquido é vazado no molde e após a solidificação do metal liga, o molde vai ser quebrado e retirado as peças que vão ser separadas então do canal central e feito o acabamento final. Então, uma vez que a gente tirou a cera, a gente tem ali o nosso produto, vai seguir para a etapa ali do vazamento, vai adicionar o metal líquido aqui. Uma vez adicionado o nosso metal líquido, esperado o tempo de solidificação, a gente vai para a etapa de desmoldagem, que nada mais é do que quebrar aquela casquinha ali cerâmica que ficou. E depois a gente acaba cortando, então, acaba separando nossas peças do ramo da árvore, do tronco ali, dá um pequeno acabamento e a gente já tem o produto final. Então é um processo também que a gente vai chamar de fundição de precisão. É um processo especial de fundição, os modelos são destrutíveis em cera. Os moldes que a gente utiliza são moldes do tipo de casca cerâmica. São obtidos então pelo revestimento do modelo por uma lama cerâmica que após cura vai dar esse molde do tipo casca. Outros nomes a gente pode ver para esse processo de cera perdida. Então fundição de pressão ou então microfusão. Então, o cronograma das etapas do processo aqui, a gente tem primeiro o projeto da matriz, né? Projetada a matriz, a injeção de cera, depois a montagem dos modelos na árvore de modelos, o revestimento cerâmico, a desceragem, calcinação do molde,
o vazamento, a desmoldagem, corte das peças e, por fim, a rebarbação. Então aqui é um exemplo. Primeiro a gente tem lá a nossa matriz metálica, onde a gente vai injetar a cera. Da injeção da cera a gente vai tirar o nosso modelo cerâmico ali. Vai juntar esse modelo em uma árvore de modelos. Após então a gente vai colocar essa árvore de modelos em contato com essa lama cerâmica para ocorrer o revestimento dessa árvore. Feito esse revestimento, vai para a estufa. Essa estufa tem a finalidade de curar então essa lama cerâmica. E também depois a gente executa o processo de retirada da cera. A gente continua aquecendo, retira essa cera, faz um processo de calcinação, que é a cura final do, do molde, né? E depois faz a etapa de vazamento do metal. Então aqui um caso interessante que é o caso da produção das palhetas de turbinas. Então, é o único processo de fabricação que, em função da geometria dessas palhetas, das espessuras e dos acabamentos, ele é o único processo que atende tudo isso. Então, além do desenvolvimento desse processo, se desenvolveu também ligas metálicas para as aplicações de altas temperaturas, que acabaram evoluindo, né? Na fundição convencional, as primeiras palhetas que eram feitas, elas tinham esse aspecto aqui, um aspecto mais rugoso, um pouco mais desleixado, e tinha uma resistência à fluência muito baixa. Depois, controlando o formato desses grãos aí, então com grãos colunares, a gente conseguia uma resistência à fluência um pouco melhor, mas ainda assim eles possuíam muitos grãos. A partir da melhoria e da invenção do processo de cera perdida, a gente conseguiu fazer essa palheta como um único cristal, como um monocristal. Então essa resistência à fluência, assim, ela se tornou extremamente alta. Então no convencional ali, no processo de solidificação convencional, a gente tinha uma solidificação direcional, então a gente tinha a obtenção de grãos colunares. E então, mais recentemente, a gente conseguiu, com o processo de cera perdida, ter a produção de palhetas em monocristal. Matérias-primas, então, desse processo. Então, os modelos ali em cera vão ser constituídos ali, podem ser constituídos de cera, parafina, breus ou resinas plásticas. As propriedades que esses constituintes têm que ter: tem que ter uma alta resistência mecânica, mínima expansão térmica, máxima estabilidade dimensional após extração da matriz. Então, uma vez que é retirado da matriz metálica, eles têm que ter uma boa estabilidade dimensional para não alterar, então, não expandir, não contrair e alterar as dimensões da peça. Um teor mínimo de voláteis, porque depois esse material vai entrar em contato com uma temperatura mais elevada e não pode ter a formação de gases, né? Mínima contaminação por impurezas orgânicas ou outras impurezas formadoras de cinza. Deve ter também um grande intervalo de solidificação, máxima recuperação e reutilização. Outra particularidade bem interessante desse processo é que a gente pode reutilizar essa cera. As cascas cerâmicas são outras das matérias-primas. Elas podem ser constituídas ali por ligantes inorgânicos, então silicato de etila, que é um silicato à base de álcool, silicato de sódio ou de potássio, que é com base de água, ou a sílica coloidal. Ou também a gente tem as lamas cerâmicas, que são feitas então a partir de zirconita, sílica amorfa ou então alumina. Outros constituintes que a gente utiliza para a formação dessas cascas são os fluidizantes, anti-espumantes e tensoativos antifloculantes. E temos lá então o nosso revestimento refratário à base de zirconita, então mulita ou
chamote. Vantagens do processo de cera perdida. Peças de pequenas, perdão, desvantagens. A gente produz peças pequenas ou de médias dimensões. Por quê? Porque a gente tem que produzir um modelo em cera, esse modelo depois ele vai ser conectado a uma árvore de modelos. E peças muito grandes elas acabam dificultando, acabam quebrando, né? Então é um dos problemas desse processo. Como vocês viram, é um processo que ele envolve várias etapas, etapas que levam de 12 a 24 até 48 horas. Então, é um processo que é muito demorado. Mas, como vantagens, ele nos dá flexibilidade de forma, tolerâncias dimensionais apertadas, essa é a maior vantagem desse processo. Em consequência, vai ter um elevado rigor dimensional, um bom acabamento superficial, baixo custo comparativo, grande variedade de materiais utilizados, peças sem linhas de repartição. Então, lá em processos de areia convencional, às vezes a gente verifica a formação dessas linhas, principalmente em moldes bipartidos. Nesse caso aqui, não tem a formação dessas linhas. Espessuras mínimas inferiores às obtidas por shell mold. Essas são várias das vantagens desse processo. Aplicações desse processo, então produção de joias e utensílios domésticos. Então vocês devem lembrar de uma imagem na abertura de uma das aulas que mostram ali, na abertura não, nas aplicações que mostram diversos anéis conectados a uma pequena arvorezinha. Então aquela lá já era um processo então de fundição de cera perdida. Então são aplicadas em peças para motores de avião em função do tipo de solidificação que ocorre, né? Instrumento de controle de aviões, palhetas de turbinas, componentes de armas, equipamentos médicos e odontológicos. Então os brackets, aqueles utilizados nos aparelhos, né? Aparelhos odontológicos, eles são feitos a partir desse processo aí de cera perdida. Outro tipo de processo de fundição por gravidade ou em coquilha. Então, ele vai consistir no vazamento por gravidade de um metal líquido em moldes metálicos, bi ou multipartidos. Então, a gente vai ter não mais moldes em areia, a gente vai ter um molde metálico. Ele pode ser bipartido ou multipartido e vai ser um molde permanente. Esse molde, então, ele pode ser usado inúmeras vezes para a produção dessas peças. Então, para retirar as peças uma vez que ela solidificou, a gente abre o molde, retira a peça, fecha esse molde de novo e executa um novo processo de vazamento. Em função da gravidade, esse metal líquido vai preenchendo as cavidades do molde. Outra coisa interessante, para evitar a contaminação, não, evitar que esse metal ele fique aderido nas paredes do molde, a cada ciclo a gente aplica ali um desmoldante nas paredes do nosso modelo. Etapas envolvidas no processo então. Primeiro, o molde é pintado com pincel ou spray, principalmente nas superfícies que vão ter contato com metal líquido, principalmente para ajudar no processo de desmoldagem. Então essas superfícies elas vão ser aquecidas a temperaturas na faixa de 120 a 260 graus Celsius. Machos, quando usados, são inseridos e o molde é fechado manual ou mecanicamente. Depois a gente vai para a etapa de vazamento da liga e enchimento do molde. Após a solidificação da peça, a abertura do molde e a extração dos machos. E por fim, remoção dos carnais e maçalotes e as operações de acabamento da peça. É um processo adequado para
para grandes séries de peças pequenas e médias com formato simples, aí é um inconveniente do processo também. Espessuras de paredes razoáveis, como o resfriamento ele é muito rápido, paredes finas elas não acabam se formando, não vão funcionar da forma adequada. E garante grande estabilidade para espessuras de paredes maiores que 1,5 milímetros. Então, a gente vai produzir peças com paredes relativamente grossas, né? A gente não consegue produzir peças de paredes finas. O volume de produção ele tem que ser de moderado a alto para compensar o valor do investimento nesses moldes, como eu comentei, são moldes metálicos. Os moldes eles normalmente são feitos então em aços fundidos ou usinados. Comparando com o processo de fundição em areia, esse processo ele permite a produção de peças mais uniformes, com melhor acabamento superficial, com maior controle dimensional, isso é muito importante, e também melhores propriedades mecânicas do que as peças produzidas por areia. Então, um molde, ou também chamado de coquilha, ele pode produzir entre 10.000 até 120.000 peças, então isso tem que ser levado em consideração na questão dos custos. Fatores que vão influenciar na vida útil dessa coquilha, então, o tipo de liga que é utilizada, se essa liga vai reagir com esse molde, se não vai, a temperatura com que essa liga vai ser vazada ali, tamanho e complexidade da peça, material usado na sua fabricação e o revestimento que é aplicado ou não entre cada um dos ciclos. Limitações desses moldes permanentes. Então, embora nenhum tamanho tenha sido fixado, ele é mais prático para processos de fundição de peças pequenas, em função da manipulação, do superaquecimento e dos custos desses moldes. Nem todas as ligas são adequadas para fundição em moldes permanentes, muito em função do seu ponto de fusão e da capacidade de troca de calor. Então, ligas com ponto de fusão muito elevado vão acabar que não vão ser possíveis de ser feitos nesse processo de fundição por coquilha. O processo ele é extremamente inviável se for utilizado para a produção de pequeno número de peças. Alguns formatos não podem ser feitos devido à localização da linha de divisão ou dificuldades para remover o fundido da cavidade do molde. Então, peças com muitos detalhes elas acabam sendo difíceis ou até impossíveis de ser produzidas por esse processo de coquilha. Então, ligas que são normalmente utilizadas são as ligas de alumínio. Elas formam óxidos que promovem um enchimento um pouco mais lento, possuem grande contração, então vai ser necessário a gente pensar também no projeto dos maçalotes dentro da fundição por coquilha. As peças podem se deformar na extração devido à alta temperatura e a temperatura de vazamento então dessa liga vai ser entre 680 e 780 graus Celsius. As ligas de magnésio também são utilizadas, algumas particularidades é que elas são muito frágeis, então a gente tem que ter um maior cuidado no momento da extração, da abertura desse molde, para evitar que ela quebre. São suscetíveis a trincas, são extremamente oxidáveis e a gente vai utilizar uma temperatura de vazamento de 710 a 790 graus Celsius. Ligas de cobre. As ligas de cobre elas têm um problema sério que é a alta contração dela, né? Então a ejeção ela deve ser rápida. Elas solidificam a temperaturas elevadas. A temperatura de vazamento dessas ligas está entre 980 e 1250 graus Celsius. E temos também as ligas de ferro. Nesse caso se utiliza para a produção de peças pequenas e simples, com temperatura de vazamento entre ali cerca de 1300 a 1400 graus Celsius. Então aqui a gente tem um exemplo de uma coquilha, né? Ou seja, de um molde. Aqui ela já é um processo mais automatizado, o fechamento dela é feito de forma mecânica. Então a gente fecha essa coquilha
executa o processo de enchimento dela com metal líquido. Então esse metal, por gravidade, ele vai acabar preenchendo as reentrâncias dessa coquilha. E depois a gente acaba abrindo ela para a retirada da peça, faz o processo de revestimento dela de novo ali com um spray, com uma tinta, e executa novamente o próximo ciclo. Materiais dos moldes. Então esses materiais a gente viu que eles têm que ter uma resistência bem elevada. Então alguns fatores que são determinantes na escolha do material: o tipo de liga a ser vazada, a reatividade dela, ou a temperatura com que essa liga vai ser vazada, a quantidade de peças a serem produzidas e as condições operacionais do processo. Normalmente são utilizadas então coquilhas em ferro fundido, o aço H13 temperado ou então de cobre cromo. Nesse caso, para temperaturas um pouco mais baixas. Principais funções das tintas, então, que são utilizadas nas coquilhas. Então, controlar o gradiente de temperatura, que vão ser importantes na solidificação direcional das peças e também para evitar que se formem rechupes nessas peças aí. Controlar o fluxo de metal e assegurar que o metal atinja todas as partes da coquilha com a temperatura necessária para que não ocorra a formação de juntas frias. Então, para que esse metal, parte dele não acabe solidificando antes de preencher toda a coquilha. Elas facilitam então o processo de desmoldagem, o processo ali de extração da peça, garantem um bom acabamento e também melhoram a vida útil do molde, evitando que o metal que está entrando ali ele acabe se soldando ao molde. E reduz também o choque térmico desses moldes. Bom, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai acabar por aqui. Tem alguns outros processos de fundição que a gente vai ver na próxima aula. Mas prestem bastante atenção, principalmente nos vídeos extras que eu vou colocar, que eles mostram de uma forma mais figurativa, uma forma melhor, como é feito cada um desses processos.